Muito bem, aqui estamos, queridos irmãos, a cruz de Cristo, e o texto principal que nós queremos participar convosco é o de Mateus, capítulo 27, verso 31. Mateus 27, verso 31. E está escrito aí, não precisamos ir à Bíblia. O texto do Evangelho diz: e depois de o haverem escarnecido, momentos finais do flagelo, da parte não apenas dos soldados do templo, ou seja, judeus, porque bateram em Jesus, escarneceram dele, cuspiram nele, deram socos nele, arrancaram seus cabelos, mas a Bíblia fala de que os soldados romanos, então, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa. Foi uma capa de escarlata que alguém tinha e que puseram em Jesus para zombar dele. E o que acontece é de que depois que lhe tiraram a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado, ok? Levaram para ser crucificado. Eu estou tentando aqui admitir algumas pessoas. Desculpem, eu tirei o ecrã fora. Deixa eu pôr aqui de novo para vocês. Muito bem, aqui temos mais uma vez. Então, como eu estava dizendo, ele diz o Evangelho de Mateus que passou por esse processo para ser crucificado. E nós queremos, nesta noite, pôr a nossa atenção sobre a cruz, sobre o processo da crucificação e entender um pouco mais este assunto pela ala técnica e pela ala clínica ou médica, sobre o que acontece com aí a crucificação. Eu não quero aqui estar trazendo uma pregação, e quando eu prego sobre a cruz de Cristo, então poderemos falar mais sobre salvação. Não é isso que nós estamos querendo fazer hoje à noite. Quando nós falamos sobre salvação e a morte de Cristo, é um tema muito chegado a cada um daquele que tem amor pelas almas, porque é o tema que nós utilizamos, o amor de Cristo, que Jesus morreu na cruz do Calvário. E, é claro, quando nós pregamos e evangelizamos então, utilizamos todos os versos e as vertentes da Bíblia para levar o pecador a entender que a razão pela qual Cristo morreu foi para estar no lugar do pecador. Não é isto que nós queremos fazer nesta noite. O que nós queremos fazer é olhar tecnicamente essa questão da cruz, porque a cruz faz parte do processo e é o veículo para a morte, e, portanto, torna-se importante nós, nesta noite, nesse estudo, conhecermos um pouco mais, ouvirmos um pouco mais sobre esses fatos da crucificação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pôr aí, que está descrito na Bíblia, em Gênesis capítulo 40, verso 19, é de que nós vemos nas Escrituras alguma coisa que é parecida, não é uma crucificação, mas é o que os reis, e nesse caso Faraó, faziam já na antiguidade acerca daquele que não era um costume em Israel, mas olhamos aí de que Faraó faz. Em Gênesis capítulo 40, perdão, não 14, mas 40, no seu verso 19, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, olha só o que é que está escrito e eu leio para você. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. O que seria utilizado um madeiro. Nesse caso,
enforcamento, e depois, lá na frente, a Bíblia fala de que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E madeiro, nós vamos entender aí a linguagem, o que significa, porque não tem a ver com a árvore, mas tem a ver com uma prancha e tem a ver com aquilo que seria fazer-se um pau para que uma pessoa fosse levantada da terra para morrer, o que depois seria tomada a palavra de cruz. Então, vamos olhar aí. Faraó poderá já ter usado algo parecido, de acordo com Gênesis 40, 19. Alexandre o Grande, sendo imperador da Grécia, lembro vocês de que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos ali principalmente a Síria e depois a Grécia, que é o império que tem agora o poderio para poder fazer tudo e mais alguma coisa sobre as nações e principalmente sobre, agora nesse contexto, Israel. Então, entre o Antigo e o Novo Testamento, o governo do Império Romano do Império Grego vai saindo, eles perdem força, eles se subdividem. Essa profecia está, por acaso, lá em Daniel, falando sobre isso. E quando Alexandre o Grande morre e de que o império é desfacelado em 4 partes, então é nesse momento de que perde força e o Império Romano, os romanos agora entram no cenário mundial, e é o Império Romano agora que pega emprestado essas práticas. Então o imperador da Grécia trouxe a prática das suas guerras, aonde em guerra com aquilo que seria hoje Irão, ali era muito praticado a crucificação, mas não a crucificação de que nós vemos dos romanos, porque a crucificação dos romanos, e é importante nós entendermos isso para entendermos o que é que eles fizeram com Jesus, é de que os romanos, diz a história, que copiaram essa prática, agora nas suas guerras, mas não para fazer essa tortura e esse tipo de morte para os seus cidadãos. Eles utilizavam a crucificação para os estrangeiros. E era apenas aqueles que desertavam o exército, era para aqueles que eram realmente os piores dos piores ladrões, e a crucificação era utilizada nas províncias, ou seja, Judá ou Judeia, que era agora uma província de Roma. Então, ali, o governador romano estava usando o que era normativo para punir os malfeitores. E a punição era, então, essa a da crucificação. Mas eu escrevo aqui, e, como eu disse, é algo... É história, mas que eu estou aqui simplificando e eu estou resumindo. Então, houve uma evolução da crucificação. Mas quando eu digo evolução, não é para o melhor, é para o pior. Esta evolução da crucificação tem a ver porque era uma cruz simples, mas agora era para aumentar a dor e aumentar o sofrimento do réu, da vítima que estava na cruz. Então, a primeira cruz, os anais, os registros romanos, chama esta cruz de simplex, que era nada mais do que um pau. Era uma prancha, era um madeiro que era preparado. Claro, quando falamos de preparado, não estamos dizendo que era envernizado, nem que era polido de maneira nenhuma. Quando falamos que era preparado, é para sustentar o peso do homem que ali estava em cima. Então, não era um madeiro muito grande por causa da ventania, mas diz a história também de que não era tão pequeno que a pessoa poderia alcançar a terra. E também não poderia ser tão pequeno para que animais comessem a pessoa.
Então tinha de ser um tamanho que a pessoa ficava suspenso sobre a terra, onde animais não podiam com facilidade pegar, por exemplo, um cão, ou até um urso, ou alguma coisa assim, mas era elevado de tal maneira e era posto no chão, na terra, de tal maneira que era sustentado para que a ventania não quebrasse o madeiro e a pessoa caísse e não morresse, e pudesse, de alguma maneira, digamos, ficar viva. Então, a cruz simplex era um madeiro aonde a pessoa, então, era amarrada, de certa maneira, com cordas ou correntes, e era amarrada com os seus braços para cima, ou seja, a pessoa era amarrada na parte de cima, pendurada para escaldar no sol, e depois é que, então, ela era agora, piorando a situação, ou seja, onde falamos da evolução da cruz, ela era, então, pregada com pregos nos seus punhos, ok? Nessa simplex, aonde a pessoa ela tinha muita dificuldade de respirar. Depois da simplex, então os romanos começaram a pesquisar que outro tipo de cruz é de que eles poderiam utilizar, e é onde eles inventam o que era chamado de cruz X ou AY, ok? O registro do governo de Roma, os anais, e não estamos falando da igreja em Roma, estamos falando do Império Romano, ok? Então, são livros de história. Então, eles faziam agora uma cruz em X, onde a pessoa não era pendurada, mas a pessoa morria com os braços, os punhos, crucificados de um lado e do outro, e as pernas também abertas, crucificada de um lado e de outro. E a pessoa ficava aberta. A pessoa normalmente nesse tipo de X ou até no tipo de Y, a pessoa ficava com os braços abertos, mas a cabeça não tinha apoio. Então a cabeça de trás, na parte de trás, podia cair e a pessoa então morria com muita vertigem, também com problema de asfixiação, mas a pessoa muitas vezes vomitava e a pessoa morria rapidamente porque ela morria no seu próprio vômito na crucificação. É daí de que eles então inventam uma cruz ainda pior para a pessoa demorar a ficar sofrendo na cruz, era chamado a T. E essa cruz T é que era a mais parecida com o que seria a cruz que Jesus foi crucificado. Alguns fazem esta cruz um pouco diferente, porque os registros também mostram de que algumas dessas cruzes, então, tinham não o apoio em cima, mas tinham o apoio embaixo, onde então vemos esse tipo de cruz, que é a mais conhecida como sendo a cruz de Cristo, mas a cruz em T, ela era posta no apoio em cima. Então, a pessoa, a vítima, o réu, levava a parte de cima nos seus ombros, a pessoa era amarrada ou, de certa maneira, carregava a cruz e dali era levada para onde a simplex já estava posta no chão, aonde ali subiam com cordas o indivíduo e punham a pessoa lá em cima e a crucificavam. Piorou depois com o que seria um escoro, diz mais uma vez os anais e os registros do Império Romano, de que para piorar o tipo de crucificação na cruz T, eles punham um escoro na parte de baixo, onde a pessoa podia ficar encostada com os seus pés, e vamos então entender lá na frente o porquê. Era para
piorar a dor e para piorar o sofrimento, e a pessoa poderia durar dias e dias na cruz. Contanto de que esta é a razão pela qual tiveram de quebrar os joelhos dos que foram crucificados ao lado de Jesus, e quando chegaram na sua vez não quebraram. Mas por quê? Porque esses escoros estavam ali para poder fazer que a pessoa durasse. Se a pessoa era crucificada, digamos, na segunda, podia ficar na terça, na quarta, na quinta, a pessoa sofrendo, a pessoa agoniando. Se era uma pessoa forte, a pessoa conseguia ficar ali, e era uma tortura, era uma coisa louca. Vamos passar a terminologia para entendermos, então, do grego antigo e também o grego no Novo Testamento, o que significa esta cruz. Olha aí, de que o grego antigo possui dois verbos para crucificação. O primeiro, que é chamado de anastauro, ou de stauros, que significa ser posto numa estaca, ou seja, ser grudado numa estaca de pau. E o outro verbo é apotumpanizo, que significa ser crucificado, ou como que grampeado, ou nesse caso, com um prego crucificado numa prancha. A linguagem prancha, para nós hoje, ela é mais compreendida como, pelo menos para mim, é compreendida mais como uma prancha de surf, né? Ou seja, uma parte larga. Mas quando falamos de prancha aí, na terminologia antiga, era madeiras que eram preparadas para aguentar, como eu já falei no início, um peso. Um homem robusto, digamos, um ladrão, um soldado, não era um frangote, não era uma pessoa magricela, era uma pessoa forte, robusta, grande, e que, tendo de ser crucificada, não podia ser posta para depois aquilo cair no chão. Então, era uma madeira preparada, era uma madeira que era no estilo de prancha, ou seja, uma tora, melhor dizendo, na nossa linguagem popular, onde a pessoa, então, era crucificada. Era a linguagem que era posta no antigo grego e que era também chamada de anaskolopizo, que significa empalar a pessoa. E podemos ver aí esta referência à prancha ou a madeiro, nesse caso, do que está em Deuteronômio 21, 23. E eu leio para você, se você não tem a sua Bíblia. Se tiver, por favor, faça o obséquio de abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 21, no seu verso 23. Desculpa, eu tinha aqui e desmarcou, mas é rápido. 21, Deuteronômio 21, verso 23. Olha aqui a referência profética sobre essa estaca, que é chamada de madeiro, que está em Deuteronômio 21, verso 23. Olha o que é que a Bíblia diz. O seu cadáver, eu vou ler agora já no 22, porque tem a ver com os cadáveres que eram deixados ali. Então, quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, ok? O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então não está dizendo de que os judeus praticavam a crucificação, porque essa prática foi uma prática horrenda, como eu disse, trazida historicamente pelo que nós vemos ali da área do Irão, depois na Grécia, e depois os romanos faziam isso, mas pendurar a pessoa era uma prática feita até em Israel. Então a pessoa era punida, a pessoa podia ser pendurada, mas a Bíblia diz que a pessoa morrendo não podia ficar ali, ou seja, para os animais comerem e ficar apodrecendo.
uma prática até na antiga Europa, de penalização, era amarrar um corpo de um defunto a uma pessoa viva, porque o defunto começava a exalar e a pessoa começava também a apodrecer, uma coisa horrenda na antiga Europa. E, portanto, a Bíblia fala em Deuteronômio de que não deveria acontecer no termo de Israel. Eles não deveriam ter uma pessoa pendurada por castigo e a pessoa morrendo ficar ali morta, mas deveria ser retirada e deveria ser enterrada no mesmo dia. Profeticamente, é o que acontece com a pessoa de Cristo Jesus, que sendo pendurada no madeiro, ok? Agora, pela crucificação, não apenas cumpre a morte de ser maldito por nós, ou seja, levou a nossa culpa diante de Deus, mas agora a Bíblia Sagrada diz de que ele não fica, e foram os judeus, foram os sacerdotes, Anás e Caifás, que agora, junto com o seu grupo de influência, junto a Pilatos, então dizem, olha, o sábado está chegando, então nós precisamos acabar com isso. Então é onde retiraram Jesus da cruz e então enterram naquele mesmo dia que ele morre. Ele não fica ali pendurado, ele não fica de qualquer maneira. Então José de Arimateia, como os irmãos sabem, é aquele que já tinha ouvido a palavra de Jesus e que o seguia de longe, graças a Deus por aqueles que seguem Jesus de longe também. A Bíblia diz que ele pede o corpo de Jesus e prepara o corpo, o envolve em panos e o põe em uma tumba, que era uma tumba nova, que não tinha sido utilizada, e ali ele então, enterrado, conforme diz a referência profética de Deuteronômio 21, 23. Muito bem, ainda falando da terminologia da crucificação, o Novo Testamento tem algumas palavras para cruz ou crucificação, e eu espero que vocês estejam podendo visualizar o meu ecrã bem. Se estiverem em um laptop é muito melhor do que em um telefone, mas mesmo assim vocês têm a apostila e vocês poderão ler se não conseguirem ver a letra aí, ok? Muito bem, o Novo Testamento grego utiliza 4 verbos, 3 deles baseados nessa palavra antiga, do grego antigo, chamado stauros, que normalmente é traduzido como cruz. O termo mais comum é estauru, que significa crucificar. E eu lembro, mais uma vez, que significa crucificar a um madeiro. Cruz significa isso. E aparece no Novo Testamento agora 43 vezes. A palavra sustauru aparece 43 vezes no Novo Testamento, onde significa crucificar com, ou seja, naquela linguagem, já estou crucificado com Cristo. Sustauru, ou seja, Paulo diz de que eu estou agora grampeado, pregado, crucificado com Cristo no madeiro. É quase como entendendo Paulo dizer, eu estou com ou ao lado. A palavra aí, ao lado, aparece 5 vezes, enquanto anastauru, ou crucificar novamente, aparece somente uma vez na Epístola de Hebreus 6,6, onde nós entendemos que é aquela questão de que não devemos crucificar Jesus de novo, ou crucificar novamente. Mas quando Paulo fala de que já estou crucificado com Cristo, ele então está tentando nos fazer entender aí, de que ele estava com Cristo lá no madeiro. Não é uma linguagem apenas simbólica, mas uma linguagem de peso, dizendo, aquele madeiro, onde Jesus foi posto, eu estou com ele crucificado. Uma linguagem muito profunda, uma linguagem que faz você pensar sobre o que é que isso significa. E aí, para nós que somos cristãos, para nós que somos nascidos de novo, para nós que temos
compreensão do que significa santidade, para nós que temos a compreensão daquilo que significaria a estar crucificado com Cristo, Paulo diz, não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se Cristo tem uma vida em mim, eu estou morto com ele. O que significa agora de que a linguagem de sustauru, ou crucificado, ter o prego de Cristo na minha mão, é de que se Jesus não saiu da cruz, eu não saio também. Lembro que foi um dos ladrões que disseram a Jesus, livra-te a ti mesmo e livra-nós também. Foi aonde, naquele momento, aprendemos com Paulo de que viver com Cristo significa morrer com Cristo. E morrer com Cristo aí, para os cristãos do primeiro século, da primeira era cristã, significava exatamente dar a sua vida pelo nome de Cristo. Significava também ser crucificado. E vemos que Pedro foi crucificado e a tradição histórica da igreja é de que houveram outros que foram crucificados. Os cristãos eram pendurados nessa cruz simplex em Roma, e diz a história até que um dos imperadores romanos iluminava as ruas de Roma, aquela estrada que trazia do leste ao oeste. As pessoas, quando entravam para a grande cidade de Roma, eles tinham um aviso: não brinque com o governo, não brinque com os romanos. E a notícia estava onde? É de que naquela estrada haviam cruzes simplex e de que tacava-se fogo nas pessoas e as pessoas queimavam penduradas, queimavam vivas, eram feitas em postes vivos. E essas pessoas, diz a história da igreja, do primeiro século, que eram cristãos. Os cristãos morriam em ginásios ou em arenas, aonde ali tinham os jogos dos gladiadores. Punham pessoas, mulheres, crianças, para serem crucificadas. Então, os cristãos do primeiro século, e não apenas do primeiro, mas, na realidade, a igreja, ela sempre passou por esta crucificação com Cristo, por esta morte, por este anastauru, por esta crucificação nossa da igreja, ou seja, essa mortandade, que hoje ela quase que é antagônica, porque quando você fala de sofrimento, já agora nessa questão, e trago rapidamente esse paralelo aí a vocês, do confinamento, tivemos muitos pastores falando comigo: secretário, como é que vamos fazer? Temos que fazer toi-toi, temos que ir para a rua, temos que brigar, nós temos nossos direitos. Eu digo, irmão, cuidado, porque a igreja, ela não foi chamada para fazer greve, né, em passeata contra o governo, ela foi feita para pregar o evangelho. O primeiro confinamento foi dos judeus. A igreja estava fechada. Pedro, Tiago, João ali dentro, e foi pelo derramar do Espírito Santo de que eles saíram à rua, porque eles estavam, digamos assim, de certa maneira com medo, porque os judeus ali estavam, e o que é que vai acontecer conosco? E foi pelo enchimento do Espírito Santo de que eles puderam quebrar esse lockdown e foram para a rua,
porque foram batizados no Espírito Santo e ali pregaram o evangelho. E os judeus disseram, vocês não podem pregar, vocês não podem falar. E foi aonde Pedro disse, nós vamos obedecer mais a quem? A Deus ou a vocês? Então, nesse contexto, nós não estamos confinados, nós podemos pregar. A igreja pode se reunir. O que eu disse até a alguns pastores é de que tiraram o ego deles, porque estavam acostumados a congregar 1000 pessoas e a pessoa prega para 1000, mas agora só está pregando para 5. Então, lhes tirou foi o ego. Mas ninguém disse que não pode pregar. Então, nós devemos pregar, seja para 1000 ou seja para 5, seja para 100 ou seja para 1. Mas ninguém disse, vocês não podem pregar. Hoje, por acaso, até estamos pregando mais do que antes, porque podemos estar falando para pessoas aqui em Pretória e, ao mesmo tempo, para pessoas em Angola e em outros lugares do mundo. Então, oxalá que as pessoas que são crentes estivessem nessa chamada para ouvirem a palavra. Mas se não estão, não é porque o pastor não está pregando, não é porque o governo está impedindo, nem é porque o diabo não quer, não, é porque as pessoas simplesmente não querem ligar o seu computador, o seu telefone para ouvir a palavra. Talvez até é mais confortável a pessoa assistir um culto lá de um pregador da América na sua televisão. Então, a questão aí não é de que nós estejamos confinados no sentido de que a igreja esteve. Olhamos a antiga União Soviética. A antiga União Soviética bloqueou a igreja e disse, não pode mesmo. Mas mesmo assim eles pregaram. Então, se chega esse momento, nos dias de hoje, é onde então eu e você temos de, como diz a linguagem aí, mais uma vez, anastauru, ou seja, mais uma vez sermos crucificados. A igreja sofrer e padecer, porque não vamos obedecer mais ao homem do que obedecer a Deus. Então, como na epístola de Hebreus 6:6, vemos aí que temos de afixar, ou amarrar, ou empalar, ou crucificar, que é a palavra cruz, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 23. A palavra portuguesa cruz deriva da palavra latina crux. E é o termo latino crux, que classicamente se refere a uma árvore ou qualquer construção de madeira usada para enforcar criminosos. Então tem a ver também com a questão de enforcamento, como forma de execução. E é o termo que mais tarde veio a se referir especificadamente à cruz, naquilo que nós conhecemos como a cruz de Cristo. A palavra portuguesa crucifixo deriva do latim crucifixus ou particípio passado de crucifigere, que significa crucificar. Então nós, e eu vou falar mais na frente, não usamos o crucifixo, mas a palavra crucifixo vem exatamente do latim, que significa crucificar, que tem a ver, então, com a doutrina católica da hóstia, da Eucarístia, aonde a doutrina católica romana diz de que ali crucificamos mais uma vez a Cristo. Muito bem. Passando um pouquinho para frente, vamos entender aí a cruz, mas para entender o que é que realmente matava. Porque você pendurar uma pessoa, a pessoa não morre. Você põe um prego na mão ou na boca, tem tanta gente que põe até, né, no ouvido e tal, e tudo que é lugar. Então a pessoa não morre até por ser baleada, digamos, no ombro, no pulso, porque é um furo. Mas o que é que realmente matava a pessoa em uma crucificação? Vamos entender aí. Quando Cristo, quando aqueles ladrões, quando qualquer pessoa, porque mais uma vez, e quero entrar agora nessa questão para você entender de que o que estava acontecendo ali com Jesus já tinha acontecido com muitos outros.
ok? E já agora, Jesus, como aprendemos na semana passada, era um nome comum em Israel. Haviam vários homens chamados Jesus, porque era um nome que vinha ou derivava da palavra Joshua ou Josué, Yeshua, que significa salvação. Então, Jesus, que era um homem, visto como um homem normal, porque não havia nele nada, o que é que diz a Bíblia que o desejássemos? Não era nem mais alto, nem mais baixo, não era nem mais bonito, nem mais feio, não era nem mais barbudo, nem menos barbudo, não era nem mais rico, nem mais pobre. Se você olhasse Jesus, talvez eu e você não iríamos saber que ele era Jesus. Engraçado, não? Aí é que está a questão. Mas quando Jesus abria a sua boca para ensinar, os demônios estremeciam. Quando Jesus levantava a sua mão para curar, 10 leprosos eram curados de uma vez só. Então, o poder de Cristo estava em Jesus, não pela sua aparência. Então, um apelo aqui, um cuidado para aqueles que são pregadores, para aqueles que são pastores, que estão nesta chamada, para aqueles que estão na frente dirigindo louvor. Entenda bem, nunca pode ser acerca da sua aparência. Claro que temos que pôr uma roupa boa, claro que temos que cortar o cabelo, claro que temos que amparar a unha. Ninguém aqui está querendo se fazer de sujo, de penitente, mas cuidado para que você não seja o centro da atenção. Quando Jesus estava pendurado na cruz, a atenção que lhe era chamado, o que é que diz a Bíblia? Que as mulheres batiam no seu peito e diziam: que grande espetáculo, ou seja, que coisa horrível. Era feio, era fedorento. Irmãos, aquele lugar era um lugar horrível. Se queimava pessoas ali. Ali queimava-se ossos. Ali era um lugar cheio de sangue. Então, o que é que matou e o que é que matava uma pessoa? Começava pela flagelação. E flagelação, do latim, flagellum, era um chicote romano de 3 dobras, um chicote que tinha a sua base para a pessoa segurar na mão, de couro, e havia o couro de 3 partes que era entrelaçado e que no final, nas 3 partes, então o soldado romano amarrava pedaços de osso, amarrava pedaço de prego, amarrava pedaço de chumbo, e era aquilo feito para dar o açoite na vítima, e já agora não foi feito para Jesus. Muitos tinham açoitado, ou sido açoitados. E a questão é de que quando Jesus passa pelo açoite, eu quero que você entenda, ele era homem de dores. Jesus era um homem forte, era um homem acostumado, me permita assim, a padecer. Ele jejuou 40 dias. Ele passava noites em oração. Era um homem que era acostumado a andar no deserto. Então, não era uma pessoa de que ia morrer facilmente. Eu não estou dizendo de que Jesus era uma pessoa musculosa, um soldado. Não, isso seria talvez Josué, Caleb. Me atrevo a dizer até talvez seria um Pedro, não sei. Jesus era um homem normal, mas ele não era uma pessoa tão frágil que com uma surra de chicote morreria. Mas a realidade é de que esse tipo de flagellum era feito de tal maneira que podia matar uma pessoa. Então, a flagelação inicial enfraquecia a vítima e causava perda maciça de sangue. A pessoa, olha, perdia sangue.
E se eu e você perdemos um pouco de sangue, o que acontece conosco? Vamos lá lembrar, vamos agora pensar comigo. A pessoa normalmente começa a ter vertigem, a pessoa começa a ficar fraca, e naquele momento da crucificação que começava no flagelo, e lembro você de que Jesus, a sua paixão, não começa naquela quinta-feira de manhã, mas começou já na quarta-feira, quando ele passou a noite em oração, e depois a Bíblia diz de que ele, o que acontece é de que ele é levado pelos soldados. Lembro de que ele foi orar, não é assim? Ele foi orar lá no Getsemane. E lá no Getsemane, já a Bíblia fala, e eu infelizmente não escrevi aqui o nome da situação clínica que aconteceu, mas deixe-me ver aqui se eu consigo encontrar. Perdão, eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, mas pronto, eu não vou pôr isso aqui, porque a questão aqui é uma palavra, e depois eu encontro e eu falo para você, mas eu não quero perder tempo agora. A questão é a seguinte, é de que clinicamente, quando você passa por muito estresse, os seus poros podem romper, e na parte interior dos poros, ou seja, digamos que aqui é o poro onde sai o suor, na parte interior pode romper, e o que é que vai acontecer? É de que nesse poro, por causa do rompimento capilar, vai sair sangue. Por isso de que a Bíblia disse que Jesus estava suando grandes gotas de sangue. Ou seja, aquilo que ele estava passando durante a noite, onde ele volta para os seus discípulos e diz, vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora, ele está ali naquele momento padecendo, e agora é levado para Anás e Caifás, e é chapada, e é chute, e é soco, ele passa a noite toda acordado. Obrigado, Samuel. Hematidrose. Obrigado. Eu não sei, isso aí é português ou inglês, talvez seja, mas não importa. É a palavra clínica, hematidrose, que então o couro capilar, ou seja, a parte rompe e você começa a suar sangue sai para fora. Então, o que acontece é de que nesse momento, a Rachel disse que é português. Obrigado, Rachel. Então, o que acontece é de que naquele momento Jesus estava padecendo a noite toda e é agora trazido para Pilatos, de Pilatos vai para Herodes, ou seja, a pé de um lado para o outro, e quando levado para Pilatos, que ele leva uma surra, ele diz, olha, está aqui, já bati nele. Não. Agora temos que crucificá-lo, ou seja, a flagelação do indivíduo já começava a retirar as forças dele. Imagina agora de que quando a vítima era obrigada a levar a barra da cruz agora, que não era, como eu disse, não era uma madeira polida, envernizada, não é isso. Ela estava cheia de fiapos que entrava. Você já pegou numa madeira, já passou a mão assim numa madeira que tem uma... Como é o nome? Não é um cisco, é um pedacinho de madeira que entra na mão. Como é que a gente chama isso em português? Que entra aqui, te dá um nervosismo. Um fiapo, está dizendo, uma farpa, né? Ou seja, você já teve uma farpa e você tenta até com a pinça tirar aquilo. O madeiro tinha farpas e pedaços grotescos que agora, quando a flagelação acontecia, o que acontecia na flagelação é de que aqueles pedaços de prego, aqueles pedaços de osso, quando se batia no indivíduo, que ele tirava ou seja,
vinha o chicote, quando tirava, a primeira coisa é de que abria veios na pele da pessoa. E a dor é impensável. 39 chicotadas, porque na 40ª a pessoa morria. Já era contado. Ou seja, a evolução da crucificação para ter certeza que a pessoa não morria, mas quando a pessoa estava quase por morrer, então mantinha a pessoa viva para sofrer o máximo possível. Então, aquela flagelação era feita de maneira que a pessoa não ia com cuidado. E quando o chicote ia na pessoa, como eu disse, a primeira coisa era abrir a pele. Mas era uma, era duas, era três, era quatro. O que é que ia acontecendo? É de que no lugar onde batia o flagelo, começava a abrir a pele e expunha o músculo e depois rasgava o músculo. Ou seja, o sangue estava esvaindo. Jesus estava tendo calafrios, a pessoa começava a ter febres naquele momento. A pessoa começava a ter alucinações por causa das dores. A pessoa começava até, me permita agora a linguagem, a vomitar por causa das dores. A pessoa começava, diz os laudos médicos, me permita agora usar a expressão, a pessoa começava a se defecar, a se urinar de tanta dor, de tanta... que é a palavra flagelação da pessoa. A pessoa ficava irreconhecível. E, na realidade, a Bíblia fala sobre isso, acerca de Cristo. Então, a morte da crucificação começava ali. Então, a pessoa ficava exausto e impossibilitado de qualquer reação. E só restava-lhe resignar-se e cumprir seus últimos momentos de sofrimento o mais rápido possível. A pessoa queria morrer, mas os romanos diziam ainda não, vai sofrer mais. Então, quando a pessoa pegava o madeiro, não estamos falando de um pedacinho de madeira, estamos falando de uma tora de madeira, que quando punham no ombro, no pescoço, no rosto, aquelas farpas entravam. Lembro você que no caso de Jesus, não apenas ele tinha a tora, o veio que ele iria ser agora, o que iria levar até o Gólgota, que era o lugar da caveira, mas a Bíblia diz de que agora os romanos, por ele ser chamado de rei dos judeus, pegaram num espinhal, fizeram uma coroa, teceram uma coroa, puseram na cabeça de Jesus, pegaram no porrete e deram na cabeça de Jesus. A dor daqueles espinhos, não estamos falando de pequenos espinhos de rosas que eu e você também. Quem já foi picado numa rosa? Ai! Quem já pegou numa rosinha aí e foi picado? Ai! Não é esse pico não, irmãos. É um espinhal, onde parecia verdadeiros pregos. Quando aquilo entra no couro cabeludo de Jesus e que lhe dão com a paulada na cabeça, ele fica tonto, desorientado, ele não sabe onde está, se é para a direita, para a esquerda. E eu imagino de que a única coisa que estava passando na mente de Cristo era eu e você. A oração de Cristo foi: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O nosso couro cabeludo, nessa parte do cabelo, tem muito sangue, tem muitas veias,
quando aquela coroa entrou no couro cabeludo, Jesus não se via nada no rosto dele, senão sangue, puro sangue. Ele ainda tem de pegar a cruz e caminha no que foi depois chamado pela mãe do imperador Constantino de Via Dolorosa, porque foi ela que, indo a Jerusalém, por ordem de Constantino, ou por, digamos assim, por autorização, ela vai a Jerusalém para, entre aspas, descobrir os lugares sacros e começa já aí a adoração a lugares e a cidades e a relíquias, etc. E começa a entrar a idolatria na igreja. Mas pronto, isso é um ponto à parte. A questão de que ela, então, é que faz o que é chamada depois de Via Dolorosa. É onde alguns arqueólogos depois dizem de que aqui e acolá, por causa das marcas e por causa disso e daquilo, eu e a minha irmã Vânia tivemos a oportunidade, em 1985, de andarmos ali na Via Dolorosa. Eu espero que você, uma vez, tenha a oportunidade de ir ali. Eu não sei se a Aline já foi lá, eu creio que sim. Conheço muitos pastores aqui da África do Sul que já foram lá. É um lugar que cada um de nós deveríamos ter dinheiro para lá ir. Se você tem dinheiro para todo ano ir a Portugal ou ir de férias, você tem dinheiro suficiente para ir exatamente ao que seria a Via Dolorosa. E claro de que naquela Via Dolorosa acontece exatamente isso, é de que Jesus vai caminhando e a Bíblia diz de que Maria o segue de longe, Maria Madalena e outros. E me permita, irmão, eu estou tentando aqui abrir algo para tentar mostrar a vocês uma participação aqui de que a Vânia está dando. Um momento apenas, um momento, é de que o meu WhatsApp não está abrindo, Vânia. Se abrir, então eu poderei mostrar a vocês o que seria a planta do espinhal. Infelizmente, o WhatsApp não está funcionando no computador agora, porque ela mandou uma foto da planta lá em Israel. Mas se eu conseguir abrir o WhatsApp, eu mostro para vocês, tá bom? Muito bem, deixa eu voltar aqui para não perder também o tempo. Sim, a Aline disse que passou por lá na Via Dolorosa. Ela chorou muito, sim, todo mundo chora. Que dali quando você começa a andar por ali, você imagina o que Jesus passou, é uma coisa horrenda. Muito bem, vamos voltar aqui ao estudo. Deixa eu voltar aqui e fazer o sharing. Muito bem. Então, Jesus pega agora na sua cruz, ou seja, pega naquilo que seria a tora de cima, põe no ombro, carrega, e você lembra que a Bíblia diz de que o sirineu, que estava passando ali, estava vindo do campo, Jesus já não tinha força, Jesus já não tinha capacidade, Jesus já não tinha como levar aquilo, então os romanos o forçam e ele pega e leva até o resto da caminhada. Então, uma vez na cruz, a vítima tinha todo o seu corpo, ou o peso corporal suspenso pelos seus braços, ok? Então, quando agora era crucificado, então a pessoa ficava com o braço aberto, crucificado, e tinha agora apoio para a cabeça, para ela não ficar desmaiada, e tinha o apoio nos pés. E o que é que isso significava?
é de que agora a vítima começava a morrer. Qual é o instinto humano? O instinto humano é você sobreviver. O instinto humano é de você querer respirar um pouco. Então a vítima procurava respirar, mas fazia isso superficialmente por um tempo para evitar a dor. Lembra você de que a pessoa tinha sido estourada com flagelo. A pessoa não conseguia respirar direito. A pessoa agora estava com um prego, e me permita, a mão, no hebraico para o judeu, para a tradição, não é só isso aqui, ok? A mão também compunha o punho. E os estudiosos dizem de que seria impossível você pôr um prego na palma da mão e o peso da pessoa ser sustentado, porque iria rasgar. Então, é muito mais provável de que o prego teria sido posto aqui, porque nesse tendão, então, segurava o braço da pessoa. Claro que os puristas querem dizer, não, mão é isso aqui e tal, mas pronto, não é o caso. A questão é de que a mesma coisa era no pé, e o pé da pessoa que era posto um em cima do outro, então o prego era posto ali para segurar a pessoa, mas debaixo do pé da pessoa tinha um escoro, onde a pessoa podia, então, fazer força para se levantar. Por quê? Porque a pessoa estava caindo, ok? E o pulmão não conseguia exalar completamente, ou seja, o ar não saía todo. A pessoa só inspirava, 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 mas era muito difícil o ar sair. Então a pessoa tentava se levantar. Nisso de que a pessoa tentava se levantar, os nervos no pé da pessoa raspavam naquele prego ferrugento, e as dores subiam de perna acima, davam cãibras tremendas, e quando a pessoa tentava se acomodar, eram dores, era como que explosões no nervo que vinha do braço, ou seja, era cãibra, e o pulmão agora estava funcionando a 1000 por hora, ok? Então a pessoa poderia morrer de parada cardíaca, a pessoa poderia morrer de asfixiação, a pessoa poderia morrer porque os seus órgãos começavam a parar. Os rins já teriam parado, o fígado já teria parado, ok? Então, os dois órgãos principais que iriam manter a pessoa viva era pulmão e coração. Pulmão e coração. Nesse caso, a pessoa, quando estava esvaindo o sangue estava saindo todo, o coração normalmente começava a parar. Se o coração não parava porque era um coração muito forte, era muito provável de que a pessoa não conseguia mais respirar e a pessoa morria asfixiada. A pessoa, como eu disse, por causa daquele tipo de madeira, ela podia se levantar e a pessoa podia, indo ainda por causa da sua força, manter-se vivo por 1, 2, 3 dias. A história fala sobre isso. Quando naquele momento a Bíblia diz de que os sumos sacerdotes foram a Pilatos e disseram, olha, o sábado vai começar, então nós precisamos de tirar, porque a nossa lei diz de que ninguém pode ficar no madeiro. Então, é quando os soldados chegam ali e quando chegam em um ladrão, ainda estava vivo, lhe pegam um porrete e faziam o quê? Normalmente, podia essa junta ou essa junta ou essa junta deslocar, saía fora. Ok? Deslocava por causa do peso da pessoa. O joelho também era onde a pessoa, se não estava deslocado, se estava forte ainda, o joelho era o lugar onde, tirando fora, o joelho saía e a pessoa não tinha como se sustentar. Quando a pessoa caía, então a pessoa, isso daqui tudo puxava, a pessoa não conseguia mais respirar e a pessoa morria de asfixiação. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz, de um lado e do outro de Jesus. E quando vão quebrar o joelho de Jesus,
para que a profecia se cumprisse, que dizia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado, mexeram em Jesus e parecia de que ele já estava morto. É ali, então, de que diz a Bíblia, que para garantir que ele estava morto, com uma lança lhe furaram. Ou seja, se Jesus não tivesse morrido por parada cardíaca ou por asfixiação, a lança que entraria, entrando de baixo para cima, ou seja, nessa diagonal que você está me vendo, ok? Furaria o perocárdio, que é a bolsa que está ao redor do coração, que contém aquele líquido que protege o coração, que aonde João, que estava ali com Maria, diz que quando lhe furaram, então saiu água e sangue, para garantir que Jesus estava morto. Então, quando alguns dizem que Jesus não morreu, mas ele passou mal e desmaiou, eu convido essa pessoa para passar o mesmo que Jesus passou para ver se você fica vivo, né? Então, a dor era altamente excruciante. Permita-me ir um pouquinho mais para frente, um pouco mais rápido agora, porque ainda há muito material, mas a nossa hora já chegou em cima. Então, o peso da vítima agora é totalmente suportado por seus pés. Os pregos, através dos pés, atingiam 2 nervos principais que causavam uma dor lancinante nas pernas. Os pregos nos punhos perfuravam o nervo principal que atravessava o braço. Quando a vítima se elevava para respirar, os pulsos giravam contra o prego, né? Ou seja, assim, nessa questão, giravam ao redor do prego, irritando os nervos e causando intensa dor nos braços. Então, a cruz ali era um lugar de intensa dor. A posição da crucificação também deslocava o ombro e o cotovelo, eu já falei sobre isso. Qualquer movimento agravava muito a dor nesses lugares e as feridas das vítimas causadas pelo flagelo eram empurradas contra a parte áspera do poste central, já falamos sobre isso também. Isso fazia as feridas reabrirem, causando maior dor e maior perda de sangue. E essa combinação de dor forçava rapidamente a vítima a se abaixar novamente. Eu creio de que eu já consegui abrir aqui. Me permitam, queridos, ver a foto. Deixa eu aqui baixar a foto do espinhal. Assim que eu conseguir, eu lhe mostro. Me dê somente um segundo que eu farei isso para vocês, tá bom? Um momentinho. Vamos continuar aí. Então, essa combinação de dor forçava rapidamente a vítima a se abaixar novamente, até que a vítima finalmente não seria mais capaz de se levantar e sufocava. Então, outros fatos ao redor da crucificação. Vamos entender aí de que não existe adoração ou reverência para com a cruz. Pastor, por que então que nós utilizamos a cruz? Porque a cruz é o símbolo da morte de Cristo, mas nós não veneramos, não adoramos, não reverenciamos a cruz, e muito menos um crucifixo. É por isso que as nossas igrejas, para aqueles que são novos aqui na nossa chamada, entendam de que nós não levamos no pescoço, nem temos na igreja crucifixo. Nós não temos um Cristo morto. A imagem do nosso Cristo não é o morto. A imagem do nosso Cristo é aquele ressurreto. E por isso de que não temos uma imagem do ressurreto, porque ele está nos céus ressurreto. Levíticos 19:4 fala exatamente sobre isso, de que não deveríamos fazer imagem de nada no céu, na terra, etc. E por isso de que se nós temos uma cruz, e alguém pode ter um barbante com uma cruz, alguém pode ter uma cruz até no seu cartão, alguém pode ter uma cruz na igreja. Isso tudo não há problema, não há pecado, e algumas igrejas são tão puristas de que nem a cruz põe, mas a questão é de que a cruz é o símbolo da morte de Cristo. E o cristianismo, o cristão, é conhecido não por outra coisa, mas por causa da cruz. E o que diz Paulo, que é vergonha para os judeus, mas para nós é a nossa glória. A crucificação número 2 foi feita na data certa, o que significa de que foi bem depois do Páscoa, ou a Páscoa, e antes
de tudo aquilo que seria o calendário das festas, cumprindo assim o calendário judaico. Então, esta crucificação, não as outras, que tinham acontecido uma semana antes e que aconteceram uma semana depois de Jesus, mas aquela crucificação foi exata, cumprindo o calendário judaico e dando a nós o cumprimento de todas as promessas de Deus para Cristo e para nós, igreja. Número 3, outro fato interessante de que a Bíblia fala é de que houve um terremoto no momento. Não, vamos entender. Terremoto é comum? Claro que é comum. Mas não era comum um terremoto em Israel. Mas mesmo assim, terremoto é comum. O que acontece aí é de que Deus permite de que no momento que Cristo morre, e ele diz as últimas palavras na cruz, ele fala com Maria, ele fala com João, ele fala com o ladrão da cruz, ele fala com o Pai agora, e ele diz, está consumado. Repete comigo, irmão, está consumado. Quando ele diz está consumado, que ele entrega o seu espírito a Deus, que ele morre, há um terremoto na terra. Quando há aquele terremoto na terra, diz a Bíblia, de que as pedras se fenderam e o véu do templo, lembre-se de que o templo, mesmo de que homens pecadores como Anás e Caifás estavam na frente, mas o templo ainda era símbolo máximo naquele momento da presença de Deus entre os homens. A arca do concerto já lá não estava, mas ali aquele povo era povo de Deus, ok? Lembre isso. E de que naquele momento da morte de Cristo, o véu foi rasgado, diz a Bíblia, de baixo para cima, simbolicamente dizendo de que a entrada feita pela morte de Cristo nos garantiu, disse Paulo, acesso para o Santo dos Santos, nos deu acesso para o Pai. Mateus 27:51 fala sobre isso. Outro fato interessante ao redor da crucificação, diz a Bíblia, de que pessoas ressuscitaram com o advento da morte de Cristo. Está lá em Mateus 27:52-53, ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo deram, então, esse compasso aí, e que não fala mais sobre quem ou como, mas essa ressurreição que houve, como a ressurreição de Lázaro e outros, não foi a mesma da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi a ressurreição para glorificação eterna. Essas pessoas que ressuscitaram morreram, porque a Bíblia diz que viram essas pessoas andando por ali. Então, é outro fato. A crucificação foi encerrada com a confirmação da morte de Cristo, e João 19:32-33 fala sobre isso, e eu já expliquei, de que os soldados confirmaram, houve confirmação de que Jesus morreu, ok? Ele não desmaiou, ele realmente morreu e realmente ressuscitou. O lugar da crucificação ficava do lado de fora da cidade antiga de Jerusalém, e aquele lugar era chamado de Caveira, ok? Era um lugar chamado Caveira, porque era um monte que o seu aspecto de longe parecia um olho, boca, nariz humano. Então era chamado de Gólgota, que significa caveira, e era ali aonde os soldados romanos disseram, nós vamos matar e vamos queimar e vai ser um lugar de penalização aqui. Fica aqui, queridos irmãos, o nosso estudo e concluo dizendo de que Cristo verdadeiramente morreu, ele não sofreu um choque, desmaiou, como alguns querem sugerir, pois não aceitam a ressurreição. A sua morte foi morte vicária e expiatória, e nela ele pagou pelos nossos pecados. Amém e amém. Que Deus rica e poderosamente abençoe a todos vocês. Espero que possam ter aprendido alguma coisa nesta noite. Espero que possam ter absorvido a matéria e possam ter realmente
feito valer esta 1 hora e meia que estamos juntos. Tá bom, meus queridos irmãos? Mais uma vez, semana que vem vamos ter estudo, semana que vem vamos ter noite de ensino. Obrigado, pastor Carlos, por estar na linha, obrigado, presbítero Arlindo, obrigado, diácono Samuel, obrigado a Vânia, obrigado a Rachel, obrigado a muitas pessoas que estão conosco nesta noite, o diácono Guimarães e muitos jovens, muitas pessoas. Deus rica e poderosamente abençoe a todos vocês. Nós queremos orar e, mais uma vez, se você não recebeu o material, então, por favor, faça isso, receba e, claro que fale comigo se você não recebeu e passe adiante e vamos assim, então, estar distribuindo o ensino, distribuindo a palavra em nome do Senhor Jesus. Pai da glória, nós queremos despedir do teu povo na tua paz, queremos despedir, Senhor, a todos os teus filhinhos na glória do nome do Senhor Jesus e de que, Senhor, possamos estar atentos de que nós somos participantes da cruz de Cristo e por isso somos chamados também de cristãos. Que Deus rica e poderosamente abençoe a todos vocês.